E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios da semana 3 do PET volume 7. Sem enrolação então, bora lá. No primeiro exercício, pessoal, fala o seguinte, ó. Mergulhando uma placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata, observa-se a formação de uma coloração azulada na solução, característica da presença do cobre 2+ aquoso, e também de um depósito de prata. Sobre essa reação, pode-se afirmar corretamente que... Então, turma, vamos entender melhor o que aconteceu aí? Então, foi colocada ali uma placa de cobre metálico dentro de uma solução de nitrato de prata. Aí observou-se que a solução ela ficou com uma coloração azulada. E o exercício diz que isso é devido ao cobre 2+, que estava presente ali na solução, certo? Então, pessoal, a gente viu que o cobre ele foi oxidado, certo? Porque era o cobre 0 e esse cobre 0 ele estava chegando a cobre 2+, certo? Então, o cobre ele sofreu oxidação, certo? E a prata? O exercício diz pra gente, pessoal, que a prata, ela seria a formação de depósito de prata, certo? Então, isso indica que a prata, ela foi reduzida, certo? Porque aqui, pessoal, no HNO3 vai ficar, ó, em solução, vai ficar nitrato de prata. Nitrato de prata não, íons prata, certo? Vai ter aqui dissociação em Ag+, e NO3-. Então, esse Ag+ aqui, ó, ele vai chegar a Ag0. Então, isso indica que houve uma reação de redução, ou seja, ganho de elétrons, certo? Então, eu vou estar representando dessa maneira aqui, ó. Certo, turma? Prontinho. Porém, pessoal, vocês observam que, ó, o cobre ele está doando 2 elétrons, certo? E a prata? A prata está recebendo somente 1 elétron. Então, para equilibrar isso, a gente faz o quê? A gente multiplica essa reação química aqui, essa semi-reação aqui, por 2, certo? Então, vai 2 pratas recebe 2 íons prata, recebe 2 elétrons e forma 2 pratas metálicas, certinho? Então, turma, a gente fez o balanço aqui de elétrons, certo? A quantidade de elétrons doados foi igual à quantidade de elétrons recebidos, certo? A gente pode estar escrevendo a reação global, pessoal, da seguinte maneira aqui, ó, certo? Onde o cobre metálico reage com o nitrato de prata, certo? E forma-se ali o nitrato de cobre e a prata metálica, tá certo? Vamos entender, vamos balancear essa reação, pessoal, porque a gente consegue ver aqui, ó, que tem NO3, certo? Só que a gente tem 2 vezes NO3, ó, por causa desse 2 aqui. Isso indica que tem 2 grupos de NO3 ligados ao cobre, certo? E aqui nos reagentes, a gente está vendo só um grupo NO3. Então, a gente precisa estar fazendo o balanceamento dessa reação química. Porém, a partir das semi-reações, a gente já consegue fazer isso, pessoal. Porque, ó, falou pra gente que precisa ter 2 pratas aí para cada cobre, certo? Então, vamos colocar um 2 aqui, ó. Se a gente colocar o coeficiente estequiométrico 2 aqui, turma, o que vai acontecer? Vamos ficar com 2 grupos NO3 aqui, certo? Que é a mesma coisa que tem nos produtos. E nós vamos ficar com 2 pratas nos reagentes. Então a gente coloca o coeficiente estequiométrico 2 aqui também. Certo, galera? Então, ó, 2 aqui e 2 aqui, certo? O cobre só tem um cobre nos produtos e tem um cobre nos reagentes. Então tá tudo certo. Beleza, turma? Agora vamos entender
o que aconteceu aí com o NOx, que através do NOx a gente consegue ver bem como que ocorreu a redução e a oxidação, certo? A gente já conseguiu ver isso, quem oxidou e quem reduziu aqui nas semi-reações, mas vamos ver o NOx. Então, ó, o cobre aqui ele tinha o NOx 0, e aqui ele foi para cobre 2+, certo, pessoal? Cobre 2+, beleza. E a prata? Aqui a prata tinha o NOx mais 1 e foi para NOx igual a 0, certo? Então, o cobre ele sofreu oxidação, concorda comigo? Então, cobre oxidou. E a prata? A prata ela reduziu, pessoal, porque ela saiu de Ag+ para prata metálica. Então aqui sofreu, ou aqui houve a redução. Certo? Agora pergunta a vocês, pessoal, quem que é o agente redutor, quem que é o agente oxidante? O agente redutor, pessoal, é aquela substância que vai estar promovendo a redução, certo? Então vai ser o cobre, concorda comigo, pessoal? Porque foi o cobre que promoveu a redução da prata. Então, ó, o cobre metálico é o agente redutor. E o agente oxidante, pessoal? O agente oxidante é aquela substância que vai estar promovendo a oxidação de alguém, certo? Quem que sofreu oxidação foi o cobre. Então, quem que foi o agente oxidante? Vai ser o nitrato de prata. Então, ó, a HNO3 é o agente oxidante. Pronto, turma. Agora é só analisar as alternativas. Na letra A, fala o seguinte, ó, a concentração de íons nitrato vai diminuir durante o processo. Não, turma. O nitrato ele não vai participar aí, ele não vai sofrer redução nem oxidação. Então a concentração dele vai permanecer constante na solução, certo? Letra B. O cobre metálico ele vai ser oxidado pelos íons prata. O cobre metálico está sofrendo oxidação pelos íons prata. Isso é verdade, né, pessoal? Na letra C fala o seguinte, o íon prata cede elétrons para o cobre. Não é verdade, né, pessoal? Vai ser a prata que vai estar recebendo os elétrons. Então, a letra C ela é falsa. E na letra D? Na letra D fala que o íon prata é o agente redutor. O íon prata não é o agente redutor. A gente acabou de ver isso aqui, certo? E na letra E fala que o íon prata ele é reduzido para cada átomo de cobre arrancado da placa. A gente viu, pessoal, que a cada duas pratas, a cada 2 íons prata que vão ser reduzidos para cada cobre, certo? Observe que cada cobre está doando 2 elétrons. Então, para receber esses 2 elétrons, precisa de 2 íons prata, certo? E não como falou a letra E. Beleza? Então a única alternativa correta aí da questão 1 é a letra B. Certinho? Bora então para a questão 2. Questão 2. Na questão 2, pessoal, fala o seguinte, ó. No tubo de ensaio contendo dióxido de manganês, adicionou-se ácido clorídrico concentrado. Ocorreu uma reação de oxo-redução com a liberação de gás cloro. Fenômeno observado pelo escurecimento de uma tira de papel embebida em iodeto de potássio, que foi colocada na boca do tubo de ensaio. O escurecimento deveu-se à formação do gás, a formação de iodo, certo? Aí apresentou para a gente as equações não balanceadas. Aí na letra A pergunta para a gente, quais são os coeficientes dessas reações? Então, pessoal, o exercício quer que a gente faça o balanceamento dessas duas reações, certo?
Primeiro passo para a gente estar fazendo o balanceamento de uma reação por oxidação. O que é? Determinar o NOx, certo? A gente sabe que o NOx do oxigênio, ele vale menos 2. Então aqui, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então para dar 0, aqui precisa dar mais 4. Aqui o NOx do cloro vai ser menos 1 e do hidrogênio vai ser mais 1. NOx do cloro menos 1, então menos 1 vezes 2, menos 2. Então para dar 0, aqui precisa ser igual a mais 2, certinho? NOx do oxigênio, menos 2. Do hidrogênio, mais 1. Ó, 2 vezes mais 1, mais 2. Menos 2, deu 0. Então, certo. NOx de substância simples é 0. Certo, turma? Agora, segundo passo, identificar quem oxidou e quem reduziu. A gente consegue ver aí, pessoal, facilmente que o manganês, ele sofreu redução, porque o NOx dele diminuiu. E o ácido do cloro, na verdade, o que aconteceu com o cloro? O NOx do cloro ele aumentou, né, pessoal? Saiu de menos 1 para 0. 0 é maior que menos 1. Então aqui houve oxidação. Certo? Terceiro passo, pessoal. Identificar a variação do NOx. Certo? Então, ó, a gente tem pego o maior NOx e subtrai do menor. Então, ó, menos 1 mais menos 4, na verdade. Menos 2. Na verdade, mais 4, né? Mais 4 menos 2. Isso dá igual a 2. Então, a variação do NOx aqui do manganês foi de igual a 2. E aqui do cloro? Do cloro foi de menos 1 para 0. Então, fazendo aí variação do NOx, fica igual a 0 menos 1. Então, isso dá igual a 1. Certinho? Identifiquei a variação do NOx. Segundo passo, multiplicar a variação do NOx pelo número de átomos. A gente tem quantos átomos de manganês nos reagentes? 1. Quantos átomos de manganês nos produtos? Também 1. Então, 2 vezes 1, isso dá igual a 2. E agora para o cloro. A gente tem quantos átomos de cloro nos reagentes? 1. Observe que agora nos produtos, pessoal, há 2 átomos de cloro. Então, multiplico essa variação aqui de 1 por 2, certo? Então, isso vai dar igual a 1 vezes 2, que dá igual a 2. Certo, turma? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar, pessoal, esses coeficientes estequiométricos aí, que eu identifiquei, e seguir a regra do x, certo? Colocar o coeficiente de quem reduziu em quem oxidou e quem oxidou em quem reduziu, certo? Já que os coeficientes eles são iguais, então, de boa. É só colocar 2 aí em quem reduziu e quem oxidou. Mas eu vou começar pelos reagentes ou vou começar pelos produtos? Pessoal, observe que tem mais átomos nos produtos, certo? Então, vamos começar pelos produtos, beleza? Então, quem que sofreu redução aí? Quem sofreu redução aqui foi o manganês, certo? Então, coloca 2 aqui. E quem sofreu oxidação foi o cloro. Coloca 2 aqui também, certo? Agora, pessoal, a gente precisa seguir o método das tentativas, certo? Então, ó, observe que tem 2 manganês nos produtos. Então, eu preciso ter 2 manganês também lá nos reagentes. Então, ó, coloca 2 aqui, certo? Pronto. Agora, pessoal, observa que nós ficamos com 4 átomos de cloro, de oxigênio nos reagentes, certo? Observa quantos átomos de cloro tem lá nos produtos. Só tem 1, certo? Então, vamos colocar 4 aqui, certo? Então, ficou 4 átomos de oxigênio nos produtos e 4 átomos de oxigênio nos reagentes, certo?
E agora hidrogênio. Observa que tem 8 átomos de hidrogênio nos reagentes. E nos produtos só tem 1, certo? Então vamos colocar um 8 aqui, certo? Agora, pessoal, falta a gente contar o cloro, né? Ó, tem 8 cloro nos reagentes. E nos produtos? Ó, 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 2, 4 também, né? Então 4 mais 4 dá 8. Certo? Então eu fiz o balanceamento, pessoal. Só que vocês conseguem ver que a gente consegue simplificar essa reação aí, se a gente dividir tudo por 2? Então vamos fazer isso. Então, ó, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2 e aqui fica 1. Tá certo, galera? Eu podia ter simplificado aqui já ter visto que a variação, o valor que eu encontrei depois que eu multipliquei pelo número de átomos, que ele deu igual, ou eles forem múltiplos. A gente pode estar simplificando por aqui também. Tá certo, galera? Beleza, fiz o balanceamento da primeira reação química. Agora vamos fazer o balanceamento dessa outra reação aqui, galera, que também é bastante simples. Primeira coisa, para balancear é identificar o NOx. NOx do potássio, mais 1. NOx do iodo, menos 1. Mais 1, menos 1, deu 0, certinho. Substância simples, NOx 0. Aqui, mais 1. Aqui, menos 1. NOx do iodo, substância simples, NOx igual a 0. Quem oxidou, quem reduziu? Ó, o iodo ele foi de menos 1 para 0. Então, pessoal, o NOx dele aumentou, concorda comigo? Então aqui houve oxidação. E o NOx do cloro? Observe que o NOx do cloro, pessoal, ele foi de 0 para menos 1. Então aqui houve uma redução. Um processo de redução. Beleza? Agora, pessoal, a gente precisa calcular a variação do NOx. Vamos começar pelo iodo. O iodo ele foi de menos 1 para 0. Então, a gente sempre faz a variação pegando o maior menos o menor. Então, 0 menos menos 1, variação dá igual a 1. Agora do cloro. O cloro ele foi de 0 para menos 1. Então, a gente pega 0, que é o maior número, e subtrai. Então, a variação do NOx também, ela foi igual a 1. Certo, galera? Próximo passo é multiplicar o número de átomos pelo o valor que a gente encontrou aqui da variação do NOx pelo número de átomos, certo? Observe que tem um iodo aqui nos reagentes e 2 iodos lá nos produtos. Então a gente multiplica esse valor aqui por 2. Então a variação do NOx, essa variação aqui é igual a 2. E para o cloro? Para o cloro, pessoal, a gente tem 2 cloros nos reagentes e 1 cloro nos produtos. Então a gente multiplica por 2. Essa variação aqui, 1 vezes 2. Então, isso vai dar igual a 2. Certinho, turma? Como deu 2 e 2, a gente pode simplificar. A gente divide essas variações todas por 2. Então, vai ficar igual a 1. Certo, turma? Pronto. Agora eu vou começar pelos reagentes ou vou começar pelos produtos. O balanceamento. Tanto faz, galera, porque tem 2 átomos de cloro nos reagentes e 2 átomos de iodo nos produtos. Então, tem a mesma quantidade de átomos. Então, não faz diferença. Então, vamos começar pelos reagentes, pessoal. A gente pega o NOx de quem reduziu e coloca em quem oxidou e pega a variação que a gente encontrou do NOx de quem reduziu em quem oxidou e quem oxidou em quem reduziu, certo? Então, já que é 1 e 1, então coloco 1 aqui e 1 aqui, certo, turma? Agora a gente observa o que?
a gente observa que nos produtos tem um cloro, nos reagentes a gente tem 2. Então, colocamos um 2 aqui, certo? Então, a gente ficou com 2 potássio, pessoal. Então, a gente precisa colocar um 2 aqui, certo? Mas o que eu preciso fazer? Ficou com 2 iodos, certo? Ó, 2 iodos, certinho. 2 iodos lá também. 2 potássio aqui também. 2 cloro aqui também. Então, fizemos corretamente o balanceamento da reação química. Tá certo, turma? Agora, o exercício ainda pede para a gente mais uma coisa. O exercício ele pede para a gente identificar quem que é o agente redutor e quem que é o agente oxidante. Isso é bem tranquilo, né, galera? O agente oxidante é aquele que vai ser aquela substância que vai ter alguém que vai ser reduzido. Então aqui, ó, o MnO2 ele vai ser o agente oxidante. E o agente redutor? O agente redutor vai ser o HCl. Porque ele vai ter a substância que vai ter o elemento que vai sofrer oxidação, certo? Então aqui também é bem fácil de identificar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Aqui o iodo ele sofreu oxidação, certo? Então o Ki ele vai ser o agente oxidante, o agente redutor. E consequentemente, turma, o Cl2 vai ser o agente oxidante. Por que ele vai ser o agente oxidante? Porque vai ser ele que vai promover a oxidação do iodo. Certinho, turma? Bora então para a próxima questão. Questão 3. Na questão 3, pessoal, fala que o ácido nítrico, que é o HNO3, ele é utilizado na fabricação do salitre, usado como fertilizante na agricultura, na fabricação pólvora negra, que é salitre mais carvão mais enxofre. Qual é a soma resultante dos valores dos coeficientes estequiométricos da reação abaixo após o balanceamento? Considere aí os menores números inteiros, beleza? Aí apresentou para a gente essa reação aí, pessoal, e quer que a gente faça a soma de todos os coeficientes estequiométricos, beleza? Então, para fazer essa soma, a gente precisa saber, né, galera, quais que vão ser os coeficientes estequiométricos, certo? Para determinar isso, eu faço balanceamento. Já que é uma reação de oxidação, oxidação, como a gente vai ver agora, através da determinação do NOx, quer ver? Ó, o cobre aqui, ele vai ter o NOx mais 2. O enxofre ele vai ter o NOx menos 2. Hidrogênio mais 1. Nitrogênio mais 5. Oxigênio menos 2. Cobre mais 2. Oxigênio menos 2. Nitrogênio mais 5. Enxofre aqui, substância simples, então é 0. Aqui o oxigênio é menos 2, então o nitrogênio precisa ter o NOx mais 2, certo? E o oxigênio aqui ele vai ter o NOx menos 2, hidrogênio NOx mais 1, certo? Então, pessoal, quem que oxidou, quem que reduziu? A gente consegue ver aí que o NOx do nitrogênio, ele foi de 5 e foi para mais 2. Certo? A gente observa também que o NOx do enxofre ele foi de menos 2, na verdade, para 0. Então aí houve uma reação de oxirredução, como eu disse para vocês que aconteceria. Quer ver? Vamos identificar quem reduziu e quem oxidou. Enxofre. Enxofre foi de menos 2 para 0. O NOx ele aumentou. Então ocorreu aí oxidação. E nitrogênio. O NOx do nitrogênio foi de
mais 5 para mais 2. O NOx dele diminuiu. Então aqui ocorreu redução. Certo? Próximo passo, pessoal. Identificar a variação do NOx. Pegar o maior NOx e subtrair do menor. Então, ó, o maior NOx do enxofre ele é 0. Então 0 menos 2, isso dá igual a mais 2. Do nitrogênio foi para 5, foi de 5 para mais 2. Então a variação do NOx é 5 menos 2. Isso dá igual a 3. Concorda comigo? Pronto. Próximo passo. Multiplicar o NOx pelo número de átomos. Quantos átomos de enxofre tem nos reagentes? 1. Nos produtos, também 1. Então 2 vezes 1, 2. Depois, nitrogênio. Nitrogênio tem um nitrogênio nos reagentes e nitrogênio nos produtos. Então 3 vezes 1, isso é igual a 3. Certo, galera? Agora eu vou começar o balanceamento pelos reagentes ou pelos produtos. Eu vou optar, pessoal, por começar pelos produtos. Mas vocês poderiam começar também pelos reagentes, que teria também que dar certo. Beleza? Então eu vou seguir agora aquela regra do X, que eu vou colocar o coeficiente de quem oxidou e quem reduziu, e na verdade a variação do NOx de quem oxidou em quem reduziu, e quem reduziu em quem oxidou. Beleza? Então quem oxidou foi o enxofre, então eu vou colocar o NOx 3, esse valor de 3 aqui, certo? Então 3 aqui. E quem que reduziu foi o nitrogênio. Então eu vou colocar o NOx 2. Agora, pessoal, para continuar o balanceamento, eu vou seguir o método das tentativas. Certo? Agora a gente precisa ver quantos enxofres a gente ficou aqui nos produtos. 3, não é? Então, nos reagentes a gente precisa ter 3 também enxofre. Então colocamos um 3 aqui, certo? Então ficamos com 3 enxofres nos reagentes e 3 enxofres nos produtos. Porém, agora a gente observa que ficamos com 3 cobre nos reagentes. Quantos cobre tem nos produtos? 3, não é? Então a gente coloca um 3 aqui, ó. Certo? Próximo passo, pessoal, vamos observar agora o nitrogênio. Quantos nitrogênios a gente tem nos produtos? Ó, a gente tem 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Mais 2 vezes 1, que é 2. Então 6 mais 2, isso dá igual a 8. Então a gente precisa colocar um 8 aqui, turma. Porque ó, 8 vezes 1 dá 8. Então nós teremos 8 nitrogênio nos reagentes. Certinho? Depois, pessoal, hidrogênio. Hidrogênio a gente está com 8 hidrogênio na verdade aqui nos reagentes. E nos produtos? Nos produtos a gente está com 2. Então para dar 8, a gente coloca 4 aqui. Certo? Vamos observar, pessoal, quantos oxigênios que está nos reagentes. 8 vezes 3, 24. Nos produtos. Então, ó, 3 vezes 2, 6. Vezes 3, 18. 18 mais 2, 20. Mais 4 vezes 1, 4. Então, deu 24 oxigênio nos produtos, que é a mesma quantidade de oxigênios que temos nos reagentes. Certo, pessoal? Então, fizemos o balanceamento da reação química. Mas o exercício não pediu isso, né, pessoal? Pediu para a gente somar os coeficientes. Certo? Então, vamos somar 3 mais 8, 11. Mais 3, 14. Mais 3, 17. Mais 2, 19. Mais 4, 23. Então, a soma dos coeficientes ela é igual a 23. Certinho? Bora então para a questão 4. Questão 4. Na questão 4, pessoal, fala que as manchas escuras que se formam sobre objetos de prata são geralmente
películas de sulfeto de prata, que é o Ag2S, formadas na reação com compostos que têm enxofre e que são encontrados em certos alimentos e no ar. Para limpar a prata, coloque seu objeto escurecido para ferver em uma panela de alumínio com água e detergente. O detergente vai retirar a gordura da mancha e do alumínio, facilitando a reação do alumínio com o sulfeto de prata, que vai estar regenerando a prata com o seu brilho característico. Então, pessoal, o exercício ele diz para a gente que o sulfeto de prata vai estar reagindo com o alumínio metálico, vai estar regenerando a prata, ou seja, vai ter ali a formação da prata metálica e vai ter também a formação de sulfeto de alumínio. Beleza, turma? Então essa aqui vai ser a reação que vai ser pedida na letra A. Porém, galera, a gente observa que essa reação ela não está balanceada. Ó, a prata aqui tem 2 pratas nos reagentes, somente uma prata nos produtos. E só tem um enxofre nos reagentes e 3 enxofres nos produtos. Então a gente precisa estar fazendo o balanceamento dessa reação aí, beleza? Então o primeiro passo para fazer balanceamento, identificar quem reduziu e quem oxidou. Então, para saber isso, né, a gente precisa inicialmente determinar o NOx. Então, o NOx do enxofre é -2. NOx da prata, mais 1. Alumínio aqui vai ter o NOx igual a 0, porque é substância simples. Aqui a prata, ela vai ter o NOx igual a 0, porque é substância simples. O alumínio, ele vai ter o NOx mais 3 e o enxofre vai ter o NOx menos 2. Então, a partir disso, pessoal, nós já constatamos que o enxofre ele não variou o seu NOx, a prata variou, né? Então, a prata variou de mais 1 para 0, então sofreu um processo aqui de redução. Então, houve redução dos íons prata e o alumínio. O alumínio, pessoal, aconteceu o quê? Aconteceu que houve uma oxidação, né? O NOx dele aumentou. Então, aqui houve oxidação. Próximo passo, determinar a variação do NOx. Pegar o maior NOx e subtrair do menor. Para a prata, pessoal, maior NOx é 1, então é 1 menos 0, que é igual a 1. No caso do alumínio, o NOx dele variou de 0 para 3. Então, 3 menos 0. Então, a variação do NOx ela é igual a 3. Próximo passo, multiplicar o valor da variação que a gente encontrou pelo número de átomos. Quantos átomos de prata a gente tem nos reagentes? 2. Quantos átomos de prata a gente tem nos produtos? Somente 1. Então, 1 vezes 2, isso dá igual a 2. E no caso do alumínio, a gente tem 1 alumínio nos reagentes e 2 alumínio nos produtos. Então, você pega esse valor aqui, ó, e multiplica por 2. 3 vezes 2, 6. Certo? A gente consegue estar simplificando isso aqui, né, pessoal? Se a gente dividir esse valor aqui por 2, fica 1. Se a gente dividir isso aqui por 2, fica 3. Certo? A gente vai começar o balanceamento pelos reagentes ou pelos produtos. Tanto faz, galera. A gente tem 2 átomos de prata nos reagentes e a gente tem 2 alumínio nos produtos. Então, tanto faz. Por onde vai começar? Se tivesse mais prata nos reagentes do que alumínio, então a gente começaria pelos reagentes. Beleza? Mas como aqui não tem essa diferença, então vocês podem optar aí por qualquer um dos lados. Vamos começar agora pelos reagentes, certo? Então a gente vai pegar essa variação que a gente encontrou para a prata e colocar na frente do alumínio e colocar a variação que a gente encontrou do alumínio para prata, certo? Seguindo aquela regra do X, certo? Então, vamos ficar aqui com 3 Ag2S e vamos colocar 1 aqui na frente do alumínio, certo, turma? Agora, o próximo passo é seguir o método das tentativas, certo? Observe que tem 6 átomos de prata nos reagentes.
a gente precisa ter 6 pratas também nos produtos. Então, eu simplesmente coloco 6 aqui, ó, certo? Fiquei com 6 pratas nos produtos. Beleza. Agora, alumínio, pessoal. A gente observa que tem um alumínio nos reagentes. Porém, ó, tem quantos alumínios nos produtos? Tem 2. Então, a gente coloca um 2 aqui, ó. A gente, em vez de colocar esse 1, coloca um 2. Certo? Aqui já está 1 mesmo, pessoal. Vai continuar sendo 1. Certo? Por quê? Ó, observe que tem 3 enxofres nos reagentes e tem 3 enxofres nos produtos. A reação ela está balanceada perfeitamente. Certo? Vamos agora, turma, observar a letra B, que pede para a gente o quê? A letra B, ela fala para a gente, com base no processo de limpeza da prata descrito, podemos construir uma pilha de alumínio prata de acordo com o esquema a seguir. Aí está a figura acima aí, pessoal, onde tem o esquema de uma pilha, certo? Então, na letra B a gente só precisa estar escrevendo as semi-reações. Aqui a letra A e aqui a letra B. A prata, pessoal, ela vai ser reduzida. Então, a prata, primeira coisa, vamos escrever a oxidação. Melhor a gente escrever a oxidação e depois a gente escreve a redução. Beleza? O alumínio, então, ó, alumínio 0, ele foi para alumínio 3+. Então, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Certo? E, consequentemente, turma, a prata. O que aconteceu com a prata? A prata, o íon prata, ele foi reduzido para prata metálica. Então, indica que a prata ganhou 1 elétron. Certo? Então, ó, a G mais 1 elétron. Isso fez com que formasse a prata metálica. Beleza, turma? Porém, aí, galera, a gente observa uma diferença. Ó. O alumínio está doando 3 elétrons. Então, a gente vai precisar de 3 pratas para receber esses 3 elétrons. Tá certo? Porque cada prata está recebendo, ó, 1 elétron. Então, a gente multiplica toda essa semi-reação aqui por 3. Então, ó, 3 e 3. Certinho, turma? Era isso que pediu a letra B, que é uma reação que ocorreria na pilha alumínio-prata. Certinho, turma? Bora então para a última questão. Questão 5. Na questão 5 fala que um agricultor querendo apressar a dissolução do sulfato de cobre dentro de um tanque de polietileno com água, utilizou para agitá-la uma enxada de ferro nova, limpa e sem pintura. Após algum tempo, retirou a enxada da solução e percebeu que ela mudara de cor, ficando avermelhada. A partir disso, concluiu que houve uma reação química sobre a enxada. Esse processo tem sua explicação no fato de... Então, turma, primeiro passo é ver o que aconteceu ali. De modo geral, turma, a gente pode estar expressando essa reação química aí da seguinte forma. Se a enxada era de ferro, então ela era nova, então vai ser o ferro metálico. Então Fe0, certo? Vai estar reagindo ali com o sulfato de cobre, certo? Formando FeSO4 mais cobre metálico. Beleza? Vamos observar, turma, o que aconteceu com o NOx. NOx do ferro, 0. NOx do cobre vai ser mais 2, porque ó, o NOx do oxigênio vai ser menos 2, NOx do enxofre, então vai dar 4 vezes 2, vai dar menos 8. Menos 8 com mais 2 vai dar 6. Então aqui vai continuar sendo menos 2, aqui vai continuar sendo menos 6, e aqui o NOx do ferro vai ser mais 2. E o NOx do cobre, substância simples, NOx é igual a 0. A gente observa aí, turma, que o ferro ele sofreu oxidação, ó, porque houve um aumento no NOx. Então, ferro sofreu oxidação
cobre sofreu redução. O NOx dele diminuiu. Quem que é o agente redutor? Quem que é o agente oxidante, turma? O agente redutor vai ser aquele que promove a redução, certo? Quem promoveu a redução aí foi o ferro. Então, o ferro metálico é o agente redutor. E o agente oxidante? O agente oxidante, pessoal, vai ser aquela substância que vai promover a oxidação. Então, vai ser o sulfato de cobre, que promoveu a oxidação do ferro. Então, aqui vai ser o agente oxidante. Beleza, galera? Agora é só analisar lá as alternativas. Na letra A fala que o íon cobre da solução ele vai ser reduzido, o íon cobre da solução ter reduzido o ferro da enxada. Foi o íon cobre que reduziu o ferro, pessoal? O ferro ele sofreu oxidação, ele nem foi reduzido. Então a letra A é errada. Letra B, o ferro da enxada ser mais nobre que o cobre. Isso também é falso, pessoal. Letra C, o íon ferro ter agido como oxidante. Não foi o íon ferro que agiu como oxidante, pessoal. Então, a letra C também está errada. Letra D, o íon cobre da solução ter oxidado o ferro da enxada. Isso é verdade, né, pessoal? Foi o íon cobre da enxada, porque em solução o cobre ele está na forma de 2+, ele não está na forma dessa representação aqui, certo? E na letra E, fala que o íon cobre ele agiu como agente redutor. Não foi o íon cobre que agiu como agente redutor. Quem agiu como agente redutor foi o ferro. Tá certo? Então, a única alternativa correta da questão 5 é de fato a letra D, que diz que o íon cobre da solução ele foi oxidado. Ele oxidou o ferro da enxada. A gente viu que o ferro ele sofreu o processo de oxidação, tá certo? Então, letra D é a alternativa correta. Beleza? Bora. Então, turma, nossa aula está terminando por aqui. Se ficou com alguma dúvida, peço que vocês tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima aula então e valeu!